inscreva-se no canal do Clubinho Mais Saltitante do YouTube. Ative o sininho. Vídeos novos toda semana. Era uma vez uma feliz família de porquinhos que vivia em um lindo bosque. Um dia, a mamãe dos porquinhos chamou os 3 filhos para conversar e disse que eles já estavam crescidos e que deveriam ir morar sozinhos. Os 3 porquinhos então partiram felizes e, após algumas horas caminhando, eles encontraram um lindo campo, repleto de verde e perfeito para montarem suas casinhas. O porquinho mais novo era o mais preguiçoso de todos. Decidiu construir uma casa rápida e que não necessitasse de muito esforço. Ele construiu uma casa de palha, mesmo com seus irmãos lhe dizendo que não era segura. O porquinho do meio, que era um pouco menos preguiçoso que o primeiro, decidiu construir uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. Como terminaram rápido, o porquinho mais novo e o do meio foram logo brincar com seus amiguinhos do bosque. O porquinho mais velho era o mais trabalhador e preferiu construir uma casa de pedras e tijolos. Demorou muitos dias para construir sua casa, mas era muito segura e firme. Os porquinhos não sabiam, mas um perigoso lobo rondava pelo bosque. Não demorou muito para ele encontrar os porquinhos que brincavam. O lobo mau então seguiu os porquinhos e foi até a casa do porquinho mais novo. Bateu na porta e pediu para entrar. "Abra a porta e deixe-me entrar", disse o lobo. "Vai embora, seu lobo! Aqui você não vai entrar!" "Abra logo esta porta, ou soprarei e a sua casa derrubarei." O lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho ficou desesperado. O lobo correu atrás dele, mas o porquinho entrou na casa de madeira do seu irmão do meio. O lobo então bateu na porta da casa do porquinho do meio. "Abra a porta e deixe-me entrar", disse o lobo. "Vai embora, seu lobo! Na minha casa de madeira você não vai conseguir entrar!" "Abram logo esta porta, ou soprarei e esta casa derrubarei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos ficaram desesperados. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. Os porquinhos então correram em direção à casa de pedra e cimento do seu irmão mais velho. O lobo estava furioso e gritou: "Abram a porta, porquinhos!" E os porquinhos responderam: "Vai embora, seu lobo! Você não conseguirá derrubar esta casa, porque está feita com pedras e cimento." "Abram logo esta porta, ou soprarei e esta casa derrubarei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou ficando com a língua para fora. Teve então uma ideia: subir no telhado da casa e entrar pela chaminé. O porquinho mais velho era muito esperto. Vendo o que tramava o lobo, teve uma ideia. Colocou para ferver um balde enorme de água debaixo da chaminé. Quando o lobo entrou na chaminé, ele caiu dentro do balde, cheio de água fervendo. "Ai, ai, ai!" O lobo saiu correndo com dor e nunca mais voltou ao bosque. E quanto aos porquinhos, aprenderam a lição de que é preciso sempre se esforçar nas coisas que fazemos. Os outros 2 porquinhos construíram então casinhas de pedra e tijolos e todos viveram felizes para sempre. Há muito, muito tempo, havia um pequeno ajudante de pastor que se chamava Pedro e que cuidava das suas ovelhas nos campos de pasto dos arredores de sua aldeia.
Todas as manhãs, muito cedo, Pedro saía com seu rebanho para o campo e ali passava horas e horas. Muitas vezes, enquanto via suas ovelhas comerem, Pedro se sentia entediado e ficava pensando no que poderia fazer para se entreter e fazer as horas passarem mais depressa. Um belo dia, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas da aldeia. Aproximou-se do povoado então e começou a gritar: "Socorro, socorro, o lobo está vindo! Socorro!" Ao ouvir os pedidos de socorro de Pedro, os habitantes da aldeia largaram tudo o que estavam fazendo e correram em auxílio do pequeno. No entanto, quando lá chegaram, viram que se tratava de uma brincadeira e Pedro ria às gargalhadas. Todos ali ficaram muito aborrecidos e decidiram voltar para suas casas e seus compromissos. No dia seguinte, sem ter muito o que fazer, Pedro decidiu gritar de novo: "Socorro, socorro, venham todos, o lobo vem aí, socorro!" Novamente as pessoas acreditaram que era verdade e que diante do lobo feroz, o pobre Pedro iria precisar de ajuda. Mas ao chegar perto dele, foram encontrá-lo novamente rindo. Desta vez, os habitantes da aldeia aborreceram-se ainda mais e foram embora muito zangados com Pedro. Na semana seguinte, Pedro levou novamente as suas ovelhas para o mesmo pasto e ainda ria ao lembrar o que tinha acontecido na semana anterior. E Pedro nem se deu conta de que um lobo de verdade se aproximava. Quando deu meia volta e viu o lobo, ficou com muito medo. Ao ver que o animal se aproximava mais e mais, Pedro começou a gritar desesperado: "Socorro, socorro, vem aí o lobo, socorro! Ele vai pegar as minhas ovelhas, socorro!" Mas desta vez os seus gritos foram em vão. Os camponeses não acreditaram em Pedro e não foram ajudar ele. O pequeno pastorzinho ficou sozinho, cheio de medo e tentando distrair o lobo, para que ele não pegasse as suas ovelhas. Enquanto isso, ele seguia gritando repetidamente: "Socorro, socorro, lobo, socorro, alguém me ajude!" Mas o velho ancião, mesmo achando que Pedro estava mentindo, foi até lá. Encontrou Pedro com muito medo, enfrentando o lobo sozinho, e logo o ajudou, e o lobo se foi pela floresta. O ancião apenas olhou para Pedro e viu que nada mais precisava ser dito, pois Pedro havia se dado conta de que tinha sido muito injusto com os habitantes da aldeia. Arrependeu-se profundamente e nunca mais voltou a mentir e nem a tirar sarro dos outros. Dizer a verdade é a melhor forma para podermos confiar uns nos outros. Gostou dessa historinha? Deixe seu like e lembre, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal do Clubinho Mais Saltitante do YouTube. Ative o sininho. Vídeos novos toda semana. Era uma vez uma mamãe cabra que vivia com seus 7 cabritinhos e ela os amava muito. Certo dia, ela teve de ir à floresta em busca de alimento e recomendou aos filhos: "Tenho de ir à floresta, meus queridinhos, e vocês devem tomar muito cuidado com o lobo, que é muito perigoso. Se ele entrar aqui em casa, vai devorar vocês todos, da cabeça aos pés. Ele muitas vezes tenta nos enganar, mas fiquem atentos, pois sua voz é grave e seus pés muito marrons." "Nós tomaremos o maior cuidado, mamãezinha", prometeram os cabritinhos. "Pode ir tranquila." A cabra se pôs a caminho da floresta, ainda preocupada. Não tardou muito e alguém bateu na porta de entrada da casa dos cabritinhos e gritou: Abram, meus filhos, sua mãe voltou, trazendo coisas muito gostosas para vocês. Os cabritinhos, porém, perceberam que quem chegara fora o lobo, pois a voz era grave e muito desagradável. "Não
abrimos não, gritaram os cabritinhos. Você não é nossa mãe. Ela tem uma voz doce, suave, e não essa voz feia e grave que você tem. O lobo foi então a um armazém e comprou uma boa quantidade de giz, que comeu para afinar a voz. E feito isso, tornou a ir bater na casa da dona Cabra, gritando: Abram, meus filhos, sua mãe voltou, trazendo muitas coisas gostosas para vocês. Os seus pés, porém, apareciam debaixo da porta, e os cabritinhos logo viram os pés marrons do lobo e gritaram: Não vamos abrir nada, nossa mãe não tem os pés marrons como os seus, você é o lobo. O lobo então foi a uma padaria e pediu ao padeiro: Senhor padeiro, por favor, esfregue um pouco de massa de pão nos meus pés que estão machucados. Passe também um pouco de farinha de trigo. Eu sou um lobo bom. O padeiro atendeu ao pedido do lobo e ele logo voltou à casa da dona Cabra e já bateu na porta gritando: Abram a porta, meus filhos, sua mãe voltou para casa, trazendo para vocês tudo o que havia de bom na floresta. E os filhinhos disseram: Então mostre primeiro seus pés. E os cabritinhos, vendo que eles eram brancos, acreditaram que ele estava dizendo a verdade e abriram a porta. E quem apareceu foi o lobo. Os pobres cabritinhos ficaram aterrorizados e trataram de se esconder. O primeiro se escondeu debaixo da mesa. O segundo foi para debaixo da cama. O terceiro arrumou um lugar escondidinho no forno. O quarto cabritinho se escondeu na cozinha. O quinto cabritinho arrumou um esconderijo dentro do armário. Já o sexto foi para debaixo da tina de lavar roupa. E o sétimo e menor cabritinho foi para dentro da caixa do relógio. Não adiantou. O lobo descobriu todos eles e foi colocando um a um em seu saco para poder devorá-los depois. Só sobrou o cabritinho caçula, que estava na caixa do relógio e conseguiu escapar. Depois de tanta correria e comilança, o lobo acabou ficando muito cansado e com sono e acabou adormecendo debaixo de uma árvore. Pouco depois, a cabra voltou para casa. Coitada, em que estado ela encontrou sua casinha? A porta da rua escancarada, a mesa, as cadeiras e os bancos de perna para o ar, as colchas e os lençóis atirados pelo chão. A pobre cabra, desesperada, procurou os filhos, mas não os encontrou em lugar algum. Chamou-os um a um, pelo nome, em voz bem alta, mas nada dos cabritinhos. Já estava sem esperanças quando ouviu então a voz do caçula, uma voz muito fraquinha, dizendo: Estou na caixa do relógio, mamãezinha. Ela o tirou de lá e o cabritinho contou tudo o que tinha acontecido. Que o lobo pegou todos os seus irmãos. É fácil imaginar a tristeza da mamãe cabra. Sem saber o que fazer e desorientada, ela saiu de casa acompanhada pelo único filho que lhe restava. E um pouco adiante já viu o lobo dormindo embaixo de uma árvore e roncando tão alto e tão forte que até os galhos da árvore balançavam. Ao olhar o lobo, ela notou que dentro da sua enorme barriga alguma coisa estava se mexendo. São meus filhinhos, disse ela. Mandou então o cabritinho caçula correr até sua casa, buscar uma tesoura, agulha e linha. O cabritinho foi e voltou muito rápido. Sem perder um minuto que seja, a cabra cortou a barriga do lobo e em pouco tempo 6 cabritinhos já estavam livres. Vendo salvo todos os seus filhos, ela pediu: Agora tragam depressa pedras bem grandes para a mamãe. Vamos encher esta barriga enquanto ele ainda estiver dormindo. Os 7 cabritinhos trouxeram as pedras e as enfiaram dentro do lobo com muito cuidado, sem que ele acordasse. A mãe, sem perda de tempo, costurou a barriga e tratou de fugir o mais depressa que pôde, com seus filhos junto. Quando o lobo acordou e levantou-se, ele se sentia pesado, com muita sede. Eu preciso de água. Tratou de ir beber água no rio. E quando chegou ao rio, ele acabou escorregando e desequilibrando para dentro do rio, pois sua barriga estava muito pesada.
Dizem que até hoje o lobo implora para alguém ajudá-lo a sair do rio e promete que vai ser um lobo bonzinho. Gostou dessa historinha? Deixe seu like